Boa noite para você, povo amado, povo querido. Deus ilumine grandemente a sua vida e a paz e a prosperidade esteja na sua vida a partir de agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos realizando a partir de hoje uma campanha muito poderosa, derrubando os gigantes. E eu sei que muitas pessoas que me assistem aí agora estão enfrentando gigantes que parecem que não conseguem ser superados. Parece o gigante Golias de frente ao povo de Israel, mas só que um rapazinho chamado Davi, que viria a ser o rei de Israel, o derrubou com pedras e com o nome do Senhor dos Exércitos. Então, não temas. Inclusive, na palavra de Deus, na própria Bíblia, fala 365 vezes: não temas, não tenha medo, não te espantes, não te assombres, porque eu sou contigo. Inclusive, lá em Isaías 41:10, fala: não te assombres, nem te espantes, não tenha medo, porque eu, Senhor, estou contigo. Meu amigo, minha amiga, hoje você vai aprender a superar o gigante do medo. Quantas pessoas têm vários tipos de medo? Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos. Existem pessoas que têm medo da rejeição, existem pessoas que têm medo até mesmo de graves problemas de saúde. Depois da Covid-19, depois dos problemas que nós tivemos com a pandemia, as pessoas estão preocupadas com futuras doenças, com coisas que podem se agravar. Tem pessoas que têm medo da solidão, medo de ficarem sozinhas, medo até mesmo de falar em público, de falar com outras pessoas. Isso tira exatamente oportunidades que você tem ao longo da sua vida. Meu amigo, minha amiga, nós vamos aprender a superar esse medo a partir de agora por meio da palavra de Deus, porque ela nos garante que nós não precisamos temer a absolutamente nada. Mas antes, eu vou pedir para você já clicar nesse botãozinho aqui de inscrever-se, caso você não é inscrito, para que você faça parte da minha família de oração. Todos os dias eu estou aqui para orar por você e trazer uma mensagem poderosa para abençoar o seu dia, como também a sua noite, tá bom? No capítulo 1, versículo 7 da carta de 2 Timóteo, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que significa isso na prática? Deus, ele jamais vai nos jogar para baixo e sempre para cima. Ele nunca vai dar um espírito covarde para a gente. Pelo contrário, ele sempre deseja que nós venhamos ter coragem para enfrentar os nossos medos, os nossos problemas, os nossos desafios, os problemas que vivenciamos naturalmente durante todos os dias, em todos os anos das nossas vidas. Meu amigo, minha amiga, saiba de uma coisa: Deus, ele vai te direcionar hoje para mudar essa situação que você se encontra. Existem pessoas que pelo medo ela fica travada, ela fica apavorada, ela não consegue avançar em absolutamente nada na vida dela. Vida financeira, saúde, vida sentimental. Você sabia, por exemplo, que existem pessoas que elas não conseguem avançar na vida amorosa por terem medo? Medo de falar com alguém que se interessou, alguém que essa pessoa se interessou, ela tem medo de falar. Ela tem medo do que as pessoas vão pensar, ela tem medo da opinião alheia, da opinião da família, ou seja, ela tem medo e por isso que ela não avança. Se tem uma coisa que trava o ser humano, é o medo. O medo faz com que você tenha sentidos que nem você imaginava que tinha. Você fica travado, você não avança. E eu quero aqui, por meio de 3 tópicos, 3 ensinamentos poderosos, inclusive se você quiser anotar, fique à vontade. Eu quero ensinar você a vencer e superar esse medo. Primeiro, está em tela cheia aí para você, o poder do amor. Por que o poder do amor? Preste atenção. Quando você entende que Jesus Cristo te amou primeiro, antes mesmo de você nascer, você entende que você não precisa temer a nada. Como assim, pastor? Eu explico. Jesus, ele veio ao mundo para que nós obtivéssemos a salvação por meio da graça.
Então, tudo aquilo que você tem medo de vencer já foi vencido por Jesus na cruz. O poder desse amor já venceu tudo para você. A única coisa que você precisa é colocar a sua boca para falar, o seu posicionamento, fazer o que precisa ser feito. Quando você entende que você precisa sair do lugar para, de fato, alcançar algum lugar, chegar ao lugar desejado, você entende que o medo não mais é problema, não será mais problema na sua vida. Você avança, você deixa o medo de lado, você coloca o medo lá para trás e avança. Vou dar um exemplo. Eu sempre tive muito medo, quando eu era adolescente ainda, eu já contei essa história, mas eu sempre tive muito medo de falar em público. Na realidade, as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. O que vão pensar? Como vão olhar, o que vão pensar dela, como olharão para ela. E a grande realidade é que a grande maioria das pessoas não está preocupada com isso. Ela só quer ouvir uma mensagem poderosa, algo que venha conectá-la àquilo que você está falando, à sua mensagem, ao seu discurso, seja lá o que for. Entenda que o medo paralisa você e o poder do amor faz com que você avance. Olhe para Jesus, por exemplo. Olhe sempre para os ensinamentos de Jesus. Em nenhum momento ele faz com que as pessoas venham ser desencorajadas. Pelo contrário, ele sempre estimulou a fé das pessoas. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai e não peques mais. Ou seja, sempre olhando para frente. Então o poder do amor faz com que você não tenha medo de avançar. Amém? Segundo, está aí na sua tela, acompanhe comigo. Segundo poder, a confiança em Deus. Por que confiança em Deus? Como eu já falei anteriormente, quando eu estava explicando o início aqui do medo, muitas pessoas têm medo de várias coisas, certo? Medo da rejeição, medo da solidão, várias outras coisas. Mas a palavra de Deus vem e reafirma: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. As palavras do nosso Deus ecoam hoje, sempre ecoaram, desde que foram proferidas, e ecoarão para a eternidade. Então não tenha medo. O problema é que hoje as pessoas ficam paralisadas e travadas por causa do medo. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? A grande realidade é que daqui a pouco ninguém vai estar falando nada. Ninguém vai estar nem preocupado, porque a grande maioria das pessoas está preocupada consigo mesmo. Estão preocupadas com aquilo que vão fazer, aquilo que estão fazendo, o que será da minha vida. Não está preocupada com o que você está fazendo. Então faça, porque ninguém vai fazer por você. Amém? E o terceiro, não menos importante, está aí na sua tela. O terceiro é o poder da fé em Deus. Como assim, pastor? Poder da fé em Deus. Existe uma ferramenta, a única, se assim eu posso dizer, a única ferramenta que pode fazer com que Deus se manifeste de maneira poderosa é a fé. A fé é a ferramenta da imaginação, aquilo que você não precisa ver para crer. Você crer mesmo que você não esteja enxergando. Por exemplo, para você chegar a algum lugar, você precisa pelo menos pensar aonde eu vou chegar. Vamos dar um exemplo de uma viagem. Você está na capital, né? Você está, por exemplo, em São Paulo. Aí você diz, eu vou viajar para o interior. E você já conhece esse lugar que você vai. Eu vou viajar para o interior, para uma fazenda, para um sítio, para uma chácara, para alguns dias de descanso. E naturalmente você pensa, peraí, eu vou chegar lá, naquele lugar. Então você, quando senta ali atrás do volante, ou vai de ônibus, qualquer meio de transporte, você vai pensando que você vai chegar naquele lugar desejado. Então a fé é a mesma coisa. Você está no lugar onde está hoje. Qual é o pensamento que você tem a respeito da sua própria vida? Eu preciso chegar numa vida profissional melhor, eu preciso prosperar, eu já estou vendo a minha família abençoada, junto ali à mesa, num almoço maravilhoso de domingo, num churrasco de domingo, num final de ano, todo mundo junto, reunido, aquela família harmoniosa. Eu já estou vendo o meu casamento abençoadíssimo, maravilhoso,
aquele casamento prazeroso de estar ao lado da pessoa que eu amo de verdade. Ou seja, a fé, ela é unida com a imaginação. A fé, você crê que vai acontecer alguma coisa sem mesmo você estar vendo nos dias de hoje. Eu vejo milhares e milhares de pessoas chegando aqui através desses vídeos, desses conteúdos, dessas orações, dos cultos que realizamos para abençoar a vida de muitas pessoas. Nós vamos alcançar tantas pessoas, eu já vejo isso, eu já estou vendo isso. Nós vamos alcançar tantas pessoas que não teremos nem possibilidade de conhecer todas elas. Mas assim será, porque a palavra de Deus, ela chegou a lugares que muitas pessoas não pensavam que iria chegar. A exemplo disso, por exemplo, um homem muito respeitado no Sinédrio no passado, chamado Gamaliel. A Bíblia fala lá em Atos que ele deu um parecer. Ou seja, Pedro e João estavam sendo perseguidos, colocados ali perante o Sinédrio, e muitas pessoas estavam falando que eles estavam enganando as pessoas, levando as pessoas para uma doutrina totalmente errada, enfim. E o que aconteceu? Gamaliel disse: se eles não são de Deus, absolutamente nada vai acontecer. Eles vão ser esquecidos. Se as palavras que eles estão falando não é de Deus, não provém de Deus, todo mundo vai esquecer. Mas se é de Deus, ninguém vai poder impedir. Ele deu até exemplos de líderes do passado que, quando foram mortos ou até mesmo tirados de cena, ninguém mais lembrou deles. Ou seja, Pedro e João foram mortos, martirizados, mas eles levaram a palavra de Deus e eles estão sendo falados até os dias de hoje. Ou seja, a palavra de Deus continuou sendo pregada a toda criatura, porque aquele trabalho, aquele evangelho era de Deus. Compreende? Então, se aquilo que está dentro de você é de Deus, uma família abençoada, uma saúde abençoada, prosperidade, paz, harmonia, tudo aquilo que Deus promete na palavra dele, você o obedece para receber as bênçãos decorrentes da obediência, saiba de uma coisa: vai frutificar. O poder da fé em Deus é inimaginavelmente fortíssimo. Amém? Vamos orar aqui agora, porque daqui a pouco eu já vou fazer esse convite para você. Daqui a pouco eu estarei com você realizando um culto especial às 20 horas, no horário de Brasília, às 8 horas da noite, o Pacto com Prosperidade. Será um culto poderoso, abençoado para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, apresentamos a vida de cada pessoa nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor é fiel e justo para poder honrar a vida daqueles que têm honrado o Senhor. Meu Deus, o convite que nós estendemos para essas pessoas é para que estejam conosco nessa rotina espiritual, nessa fé, essa fé poderosa que faz com que o Senhor seja glorificado. Porque, meu Deus, quando usamos a fé, nos conectamos ao Senhor. Usamos essa fé que não podemos nem pegar, não é uma coisa material, é algo que vem de dentro, a certeza que vem de dentro. E por isso eu tenho certeza absoluta que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Existem pessoas aqui, meu Pai, que precisam superar esse medo, avançar sobre esse medo, superar esse gigante do medo, então que ele seja derrubado agora. Que o teu poder manifeste-se agora, meu Deus, para derrubar esse medo, para fazer essa pessoa deixar esse medo da rejeição, o medo de doenças, o medo da solidão, o medo até mesmo de avançar na sua vida pessoal, meu Pai, na sua vida amorosa, na sua vida financeira. Ah, meu Deus, quantas pessoas estão travadas por essa palavrinha tão simples, mas que tem feito muito efeito dentro de muitas pessoas, que é o medo. Então que seja repreendido esse medo agora e que o teu poder, o teu Espírito tenha liberdade para poder agir dentro dessas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém?
Você, amigo, amiga, está abençoado. Vou esperar por você daqui a pouquinho no nosso culto Pacto com a Prosperidade. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.